Oi, hoje eu vou fazer a avaliação de uma das folhas desse bloquinho que eu comprei e já apresentei no vídeo anterior. Esse é um bloco da Honey Mill, que eles organizam no mesmo bloco 14 tipos de papéis da Honey Mill que ela comercializa. Não são todos os tipos, porque a Honey Mill comercializa muito mais, mas aqui já tem uma seleção muito boa, por isso chama, o nome do bloco é Watercolor Selection. O que eu vou verificar hoje é o número 5. Então, eu vou pegar aqui, dentro do bloco, vem informações sobre os papéis. Então, veio essa folhinha aqui. E aí, eu fiquei interessada em testar o papel número 5, que é um papel que chama Honey Mill. É uma linha que chama Honey Mill. A Honey Mill, tem uma linha chamada Honey Mill, tem outra linha chamada Harmony. Algumas outras linhas de papéis bem mais premium, que é profissional, que é a The Collection Watercolor, e assim vai. Então, quando você comprar o bloquinho, se comprar o bloquinho, vai vir dentro desse bloco todos esses papéis, e cada um desses papéis é uma linha. Aí, hoje eu decidi testar o 5. O 5 é um papel que eles dizem de feito à mão, vegano, livre de ácidos e bom para guache, aquarela e acrílico, igual tá escrito aqui. E o sensorial do papel é a textura rugosa, né? Prensado a frio. Nesse caso, eu vou testar um papel 100% celulose, prensado a frio. Aí, aqui na frente ele é mais rugosinho. Aqui atrás, é o verso do papel, ele é mais aveludadinho. E vale ressaltar que esse papel, quando você compra ele vem com as 4 bordas decoradas, mas não é decoradas, é basicamente 4 bordas rasgadas. Então, o papel que eles enviaram, ele tá com uma borda, fizeram uma sangria aqui, né? Então, ele vem cortadinho, certinho. Mas quando você comprar, eu vou colocar em algum lugar aqui da tela um exemplo de como são as bordinhas. Então, é literalmente para simular um papel feito à mão. Esse é o exemplo de como são as bordas decoradas. Então, eu vou fazer o teste da pintura, vou fazer um desenho aqui. Depois que eu desenhar, eu mostro como que eu vou pintar e falo as impressões. Então, eu vou fazer uma imitação de magnólia. Eu sei que a magnólia é uma planta, é uma flor que dá na árvore, mas fiz o shape aqui da magnólia. E vou pintar o fundinho. E aí, depois eu espero secar, vejo quanto tempo demora para secar. E vejo a saturação da cor após secar. Só no primeiro momento, na passagem do pincel no papel, você percebe que é bem rugoso, a textura é bem rugosa, o pincel agarra bastante. Quando é cold pressed, quando o papel é 100% algodão, você percebe que o pincel corre mais fácil no papel. Mas, vamos lá, ó. Expansão é relativa à aquarela, mas também o papel interfere um pouquinho. Já percebi que ele estufou um pouquinho, ó. O papel, não sei se vai dar pra ver, depois eu mostro, ele deu uma saltada, o que é normal, porque eu concentrei água só no centro, né? Tô aproveitando agora pra retirar um pouquinho da aquarela, pra ver se o papel desfaz, se ele começa a soltar pedaços de papel. Até o momento não, mesmo tendo molhado bastante. Alguns papéis 100% celulose, só de você fazer isso, esse movimento, depois que você encharcou o papel, ele já começa a soltar. Então, esse aqui segurou bem. Eu sei que o ideal é passar o pincel muito gentilmente no papel. Mas eu tô passando um pouquinho mais forte aqui pra ver se ele vai começar a soltar papel. Mas na técnica de aquarela mesmo, quando a gente pinta, nossa, deixa o mais suave possível o pincel no papel. E agora eu vou fazer pontinhos pra ver se ele infiltra bem no papel. Se a tinta vai começar a espalhar. Agora eu deixo secar. Eu vou ver quanto tempo demora pra secar e depois eu volto. Bom, já passou 40 minutos e o papel ele ainda tá relativamente úmido. Eu vou deixar esperar mais, para que quando eu venha com uma tinta mais concentrada, ele não expanda muito. O objetivo agora é fazer contorno. Então, mesmo ele sendo um papel 100% celulose, ele não é um papel que seca fácil, o que é uma coisa boa, dependendo da técnica que você vai usar, né?
Uma outra coisa é que passei a água, aí o papel deformou. Ó, já dá pra ver. Ele criou uma... Eu apertei ele, pressionei, ele criou uma certa depressão pra baixo. Pode ser uma falta de costume, mas eu sinto o pincel correr com certa dificuldade aqui nesse papel. O pincel, porque a textura é um pouco grossa, embora eu esteja dizendo que é cold press, eu sinto que o pincel agarra bastante. Então, pode ser que eu não esteja acostumada a trabalhar com esse tipo de papel, mas é diferente do que eu observo em outros papéis, até mesmo o Monval da Canson, que não é um papel profissional, mas ele tem uma superfície mais lisa. Também ele curvou bastante, então dá um pouquinho de dificuldade para trabalhar com ele. De novo, passei bastante água. Se fosse em outro papel, se fosse no papel de algodão, ele já teria absorvido muito mais essa água que ficou acumulada aqui na superfície. E se fosse em outro papel, comparado com o que eu já usei, ele já teria secado. Então, ele não absorve muito bem a água. Mas, dependendo do que a pessoa quer fazer, se ela quer trabalhar com alguma paisagem por muito tempo, isso é bom. Olha como ele acumula. Ainda dá pra ver que tá bastante molhado. Então, vou deixar secar e volto fazendo, melhorando os contornos. Já se passou 30 minutos e o papel ainda não tá seco, ou seja, esse papel demora muito de secar. E o desenho não tá totalmente seco, mas eu vou dar as minhas impressões. Eu não gostei muito desse papel. Ele é 100% celulose e a textura superficial dele é muito áspera. Ele é grão médio, né, que seria o cold press, não é aquele fininho, e também não é o grosso, que é o rugoso. Eu achei aqui, por exemplo, o papel tava no toque, quando eu pintei essa pétala, no toque, e o papel parecia seco. Porém, quando eu fui fazer a ranhura, ele não tava seco completamente, e a tinta foi infiltrando um pouquinho no papel e gerou essa mancha aqui. Só que não é uma mancha com transição muito suave, é uma mancha com transição marcada. Demonstra até uma pintura grosseira, vamos dizer assim. Sobre a saturação da cor, eu achei que após o papel secar, ele tá bem fiel à cor que foi depositada no papel. E sobre a construção da camada, que é onde eu fiz várias passagens de tinta e corri muitas vezes o pincel na folha, a finalização aqui ficou grosseira. Não ficou com aspecto aveludado. Eu chamo de aveludado quando você tem uma transição suave. E quando você olha aqui, por exemplo, esse é um exemplo. Aqui eu só fiz 2 camadas e aí depois eu vim com os riscos, com os peçam de veios da folha. Mas aqui ficou mais bacana, porque só tinha 2 camadas. Aqui onde eu apliquei muitas vezes, eu fiz mais de 5 camadas de tinta aqui. E aí quando eu fui aplicar os veios da folha, as ranhuras da pétala, ela ficou, não achei que ficou com um acabamento bacana. Eu não compraria esse papel de novo, eu vou colocar aqui no finalzinho do vídeo uma outra pintura similar que eu fiz com a mesma aquarela, a aquarela que eu tô utilizando é a Darley Ronin, é a Aquafine, na verdade. Eu pintei com a mesma aquarela, num papel Monval, e o acabamento ficou um pouco melhor, na verdade.
ficou com o tal do aspecto aveludado, que é o que eu chamo e é como eu gosto. Então, só vou aproximar aqui, pra ver se dá pra ver de perto como que fica, pra ver se dá pra captar que o papel ficou machucado. Então, não é um papel resistente porque ele não soltou pedaços de papéis, igual um papel escolar da Canson, que ele é uma porcaria, que já na primeira aguada o papel já começa a desmanchar. Não chega a ser isso. Mas também não me parece um papel profissional. Nas folhas, o resultado é mais difícil de achar ruim, na verdade. O resultado ficou um pouquinho melhor. O que não ficou bom foi onde eu corri muitas vezes o pincel no papel. Vou colocar aqui para ver esse é o resultado final. Faltou falar, eu não compraria, não investiria mais nesse papel. O nome desse papel é Honey Mill. Ele é 300 gramas, por metro quadrado. Ele é cold press, mas a textura ela é ligeiramente rugosa. E eu não investiria em um papel, eu não investiria nesse papel se eu quisesse pintar aquarela. E esse é o desenho similar que eu tinha feito anteriormente no papel Monval. E observe as pétalas. A transição ela é mais suave. Quando você aplica a tinta ainda na pétala úmida. E aí você percebe que a tinta vai infiltrando no papel e fica um degradê mais bonito.